eletromaníacos, tudo bem? Tá começando agora o nosso Eletrizando com Enio de Souza. Tá começando agora o nosso Eletrizando de hoje. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução a cargo de Adilson Silva. No nosso Eletrizando de hoje, nós vamos estudar um outro método de análise de circuitos quando eu tiver mais de uma fonte presente no circuito. A gente já viu que com duas ou mais fontes no circuito, a resolução não é tão simples como a gente vinha vendo no começo do nosso Eletrizando. E para isso a gente precisa lançar mão de outros métodos além daqueles que a gente conhecia. A gente já estudou a tensão nos nós e a corrente nas malhas. Hoje a gente vai estudar o método da superposição dos efeitos. O método da superposição dos efeitos trata o circuito alimentado primeiramente por uma das fontes e depois pela outra fonte que sobrou, ou pelas fontes que sobraram. E para isso a gente precisa obedecer algumas regras. A primeira dela é determinar que o circuito vai funcionar primeiramente com a fonte de 36 e depois com a fonte de 6 volts. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, antes de começar a análise de cada uma das fontes em separado, eu vou atribuir sentidos para as correntes verdadeiras, tá? Então eu vou dizer aqui, que o meu I1 vai sair da fonte de 36 volts, vai chegar nesse nó aqui, uma parte dela vai se transformar em I2, né? Vai se dividir aqui, vai virar I2, e vai virar aqui I3. Eu vou aleatoriamente atribuir esse sentido. Mais uma vez, como a gente tem visto desde alguns outros programas, se o sentido estiver errado, professor, errei o sentido. O que acontece se eu errar o sentido? Acontece que um desses valores, dois desses valores ou todos os valores aparecerão com o sinal negativo. Isso me diz que eu errei o sentido originalmente proposto. Agora é hora da resolução. Então vamos lá, vou desenhar primeiro o circuito alimentado pela fonte de 36 volts. Tá? Então ela alimenta aqui um resistor R1 de 2 ohms. Depois ela alimenta aqui um resistor R3 de 6 ohms. E por fim, ela me alimenta aqui um resistor R2 de 2 ohms. E observem que aqui, eu não tenho a representação da fonte de 6 volts. E, antes da gente prosseguir, cabe aqui mais uma eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a eletrodica de agora é a seguinte: sempre que você for utilizar o método da superposição dos efeitos, você vai ter que tirar todas as outras fontes do circuito, deixando apenas uma. E quando você retirar as fontes que existiam no circuito para ficar com apenas uma, você vai obedecer a seguinte regra: se a fonte que você está tirando é uma fonte de tensão, o local onde ela estava você vai fechar. Ao contrário, se aqui existisse uma fonte de corrente, se aqui no lugar dessa fonte de tensão de 6 volts existisse uma fonte de corrente, você deixaria o local onde estava a fonte de corrente aberto. Então a eletrodica é essa: substituir, né? Tirei todas as fontes para ficar com apenas uma. Onde existiam fontes de tensão, eu fecho o circuito. Onde existiam fontes de corrente, eu deixo o circuito aberto. Essa é a nossa eletrodica de agora. Muito bem, depois dessa super eletrodica,
eu vou continuar a desenhar o meu circuito, 36 volts. Esse aqui é o circuito funcionando apenas com a fonte de 36. Vou redesenhar o circuito funcionando com a fonte de 6. Tá ok? Ó? Aqui existia a fonte de 36. É fonte de tensão, 36 volts. Fecho. R1 continua aqui. R1 continua aqui. R3 continua aqui. R2 continua aqui, valendo 2 ohms aqui. R1 vale 2, R3 vale 6 ohms e a fonte de tensão de 6 volts. Aqui eu tenho o circuito desenhado, alimentado por cada fonte em separado. Seguindo a análise, se funciona apenas a fonte de 36 volts, o único sentido possível para a corrente é sair uma corrente I1 aqui, ó. E para não confundir com a I1 verdadeira, eu vou chamar ela de I1 linha. Quando chegar nesse nó, uma parte dela vai ser I2 linha e outra parte dela vai ser I3 linha. Do lado de cá, funcionando apenas a fonte de 6 volts, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai sair uma corrente aqui da fonte de 6 volts, com esse sentido aqui, correto? Uma parte dela vai passar aqui, ó. Uma parte dela vai passar aqui, e a outra parte dela vai passar em R1. A fim de facilitar a comparação final do método da superposição dos efeitos, essa corrente total que sai da fonte de 6 volts, eu vou chamar ela de I2, duas linhas. Essa corrente que passa no resistor R3, eu vou chamar ela de I3, duas linhas. E essa aqui eu vou chamar de I1, duas linhas. Tá ok? Por quê? No final da resolução, ó, olhando para os desenhos, o que será o meu I1 verdadeiro? O meu I1 será o I1 da primeira fonte combinado com o I1 da segunda fonte, a corrente que passa no resistor R1 em função da primeira fonte e a corrente que passa no resistor R1 em função da segunda fonte. Então aqui, ó, olhando nos desenhos que eu fiz, I1 é igual a I1 linha menos I1 duas linhas. Por isso eu procurei manter o mesmo nome. E I2, o que será I2? I2 será, olhando no desenho, I2 linha, que é a corrente I2 dada pela fonte de 36, menos a corrente I2 duas linhas, que é a corrente dada pela fonte de 6. Finalmente, I3 será a corrente I3 linha, que foi dada pela fonte de 36, combinada com a corrente I3 duas linhas dada pela fonte de 6. Observe que agora, diferentemente das outras duas, o sentido é o mesmo. Não existe contraposição dos sentidos. Então, eu posso dizer que I3 seja I3 linha mais I3 duas linhas. Correto. Agora que eu já cheguei nesse ponto da análise, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular os valores de I1 linha, I2 linha, I3 linha, depois vou calcular os valores de I1 duas linhas, I2 duas linhas, I3 duas linhas, e finalmente determinar os valores de I1, I2 e I3 verdadeiros no funcionamento desse circuito. Vamos lá? Olha só, quando eu vejo só a fonte de 36 volts, o que eu observo? Eu observo que ela alimenta
R2 em paralelo com R3. E o resultado desse paralelo em série com R1. Então, eu enxergo que essa fonte alimenta uma resistência equivalente final, que é dada por R1 mais R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Tá ok? Então, eu tenho que a resistência equivalente final desse circuito é um resistor de 2 ohms que vai ficar em série com o equivalente desses dois. Então, 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. A resistência equivalente final será igual a 2 mais 12 dividido por 8. A resistência equivalente final desse circuito será 2 mais 1,5. A resistência equivalente final será de 3,5 ohms. Então, a fonte de 36 volts alimenta uma resistência equivalente a 3,5 ohms. A partir daqui, eu posso determinar o valor de 1 linha. E 1 linha é, para mim, a minha corrente total. Então, é a tensão da fonte, tensão total, dividida por resistência equivalente final. Observem que eu tenho 36 volts alimentando uma resistência equivalente de 3,5 ohms. Então, nesse caso aqui, a minha corrente I1 linha será igual a 10,28 ampere. I1 linha, vou anotar aqui, ó, é igual a 10,28 ampere. Correto? E I2 linha, como é que eu determino I2 linha? Posso usar o método do divisor de corrente. Se eu quero I2 linha, a corrente que passa em R2, eu pego a resistência do ramo oposto, R3, dividido pela soma dos dois, R3 mais R2, multiplicado pela corrente que vai ser dividida. A corrente que vai ser dividida é I1 linha. Então, eu tenho 6 dividido por 6 mais 2, 8, multiplicado pela corrente que vai ser dividida, que vale 10,28. Então, eu tenho que a minha corrente I2, duas linhas, ela é 3 quartos de 10,28, ela é uma corrente I2 linha de 7,71 amperes. 7,71. Então, aqui eu tenho 7,71 amperes. E quanto será a minha corrente I3 duas linhas? Aqui, para resolver a corrente I3 duas linhas, eu posso aplicar simplesmente a lei de Kirchhoff. Tá? Chega 10,28, sai 7,71 e sobra I3. Então, eu posso dizer aqui, ó, que I3 linha é igual a I1 linha menos I2 linha. Então, 10,28 menos 7,71 vai me dar um I3 linha de exatos 2,57 amperes. Correto? Venho aqui, como eu estou analisando, eu vou desenhando, escrevendo com bastante calma, 2,57 amperes. E aqui estão calculadas as correntes
existentes no circuito em função apenas da fonte de 36 volts. Agora que eu já calculei as correntes que circulam no circuito, que circulariam no circuito, se existisse apenas a fonte de 36 volts, eu vou fazer o mesmo processo para a fonte de 6 volts agora. Tá ok? Então o primeiro passo é determinar a resistência equivalente que a fonte de 6 volts enxerga. Se eu sou a fonte de 6 volts, eu olho o circuito, o que eu estou vendo? Eu estou vendo R1 em paralelo com R3 e o resultado disso em série com R2 que está em série comigo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, resistência equivalente final. Agora, ó, vamos escrever aqui, fonte de 6 volts. Resistência equivalente final, que essa fonte enxerga, é R2, que está em série comigo, em série com essa equivalência aqui, em série com R1 vezes R3, dividido por R1 mais R3. Então a resistência equivalente final que a minha fonte enxerga é 2 ohms de R2, que está em série com o resultado desse paralelo. R1 vale 2, R3 vale 6, então 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. A minha resistência equivalente final nesse caso é 2 mais 12 dividido por 8 vai me dar 1,5. Resistência equivalente final é igual a 3,5 ohms. Muito bem, agora que eu já calculei a resistência equivalente, que é a fonte de 6 volts enxerga, eu tenho condição de calcular as correntes I2 duas linhas, I3 duas linhas e I1 duas linhas. Vamos lá, I2 duas linhas será para mim a minha corrente total. E eu sei que a corrente total, I2 duas linhas, é a tensão total dividida pela resistência equivalente final. Então aqui eu tenho 6 volts divididos por 3,5 ohms. Então eu tenho aqui, ó, que a minha corrente total, a qual eu dei o nome de I2 duas linhas, ela vale 1,71 ampere. Tá ok? I2 duas linhas vale 1,71 ampere. Então a fonte V que enxerga uma resistência equivalente a 3,5 ohms, ela manda circular no circuito 1,71 ampere. Muito bem. E I1, duas linhas. I1, duas linhas, é para mim dada por, se eu quero a corrente em R1, eu pego a resistência do ramo oposto. Oposto a R1 é R3. R3 dividido pela soma dos dois. R3 mais R1 multiplicado pela corrente que vai ser dividida. I2, duas linhas. Então eu tenho que 6 dividido por 6 mais 2, 8, vezes a corrente que vai ser dividida. 1,71. Eu tenho que a minha corrente I1, duas linhas, será igual a 1,28 ampere. E agora eu preciso determinar I3. Posso determinar I3 com resistência do ramo oposto, dividido pela soma das duas, vezes a corrente que vai ser dividida, mas é muito mais fácil determinar I3 por lei de Kirchhoff para a corrente. Então I3, olhando no desenho, I3 será, I3 duas linhas, será dado por I2 duas linhas menos I1 duas linhas. Então, chegam 1,71 ampere, saem 1,28. Então a minha corrente I3 duas linhas vai ser igual, deixa eu colar aqui, a 0,43 vamos. E aqui, quando eu faço esse cálculo, ó,
vamos escrever aqui 0,43 ampere. Quando eu faço esse cálculo, eu estou muito perto de concluir a resolução. E para finalizar a análise do circuito pelo método da superposição dos efeitos, agora a gente vai confrontar as correntes dadas pela primeira fonte com as correntes dadas pela segunda fonte. Então a gente vai ver qual é a corrente verdadeiramente resultante no circuito da combinação entre as duas fontes. Vamos lá, a gente havia deixado escrito que I1 seria I1' menos I1 duas linhas. Vamos ver aqui, Então, I1' tem esse sentido, I1 duas linhas tem esse sentido. Vamos fazer essa conta aqui, I1 é igual a I1' menos I1 duas linhas. I1 é igual a 10,28 menos 1,28. Então, a minha corrente I1, nesse caso, é igual a 9 amperes. Significa dizer que essa corrente aqui vale 9 amperes. Vamos ver o que seria I2 e quanto ela valeria. Olhando nos desenhos que eu fiz, olha só, I2' seria dado por I2 seria dado por I2' menos I2 duas linhas. I2 duas linhas. Então, I2 seria 7,71 dado pela fonte de 36 volts menos 1,71 dado pela fonte de 6 volts. Então, I2 seria igual a 6 amperes. A corrente I2 é igual a 6 amperes. Ora, por lei de Kirchhoff, eu já sei que a corrente I3 seria 3 amperes. Mas vamos ver se o método da superposição dos efeitos realmente funciona. O que seria I3 verdadeiro? Seria I3' mais I3 duas linhas. Mais porque o sentido agora é condizente. Então, I3 seria I3' mais I3 duas linhas. A corrente I3 seria 2,57 amperes em função da fonte de 36 volts, mais 0,43 amperes em função da fonte de 6 volts. A minha corrente I3 verdadeira seria igual a 3 amperes, como eu já havia visto pela lei de Kirchhoff para corrente, que teria que ser. Então aqui são 3 amperes. E assim a gente finaliza a nossa análise desse circuito pelo método da superposição dos efeitos. Muito bem, pessoal, agora que a gente já finalizou a nossa videoaula de hoje, o nosso eletrizando de hoje, a gente pode dar aquela relaxada, a gente pode curtir uma boa música. E para isso a gente vai acessar www.radiomundialfmuberaba.com.br e curtir a programação da Rádio Mundial FM. A gente pode fazer isso também através do aplicativo que a gente vai baixar na nossa loja de aplicativo, na loja de aplicativo do nosso celular, tá? Quando a gente pensar em festas, formatura, batizado, casamento, a gente vai pensar em MN Eventos. www.mneventos.com.br e lá no site a gente vai poder ver tudo que a MN é capaz de fazer pela nossa festa, pela nossa formatura, nosso batizado, nosso casamento, seja lá qual festa for. E assim a gente finaliza o nosso Eletrizando de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Eu gostei muito de fazer. Eu espero sinceramente que a gente se encontre na próxima videoaula, no próximo Eletrizando.
Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.